Galera, vamos para um próximo módulo aqui de História do Brasil, falar sobre o período regencial, ok? Período regencial, que é o período da história do Brasil, que nós vivíamos ainda a época do Império, né? O Brasil ainda era o período imperial, mas nós não tínhamos um imperador. Como nós vimos na aula passada, Dom Pedro I tinha abdicado do trono e Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir, por ser um jovem, né, uma criança, um baby, e que mesmo assim vai assumir bastante jovem, né? Dom Pedro vai assumir o poder com nem 15 anos de idade ele tinha. 14 anos e meio. Então, Dom Pedro II vai ser assim, bem precoce, né? Um imperador bastante precoce. O período regencial é o período que vai de 1831, né, da abdicação, até 1840. São 9 anos em que o Brasil vai ser regido pelos políticos da época. 31 até 1840, quando acontece um episódio chamado de golpe da maioridade e o Dom Pedro II assume o poder. Dom Pedro II acaba tendo a sua posse antecipada e vira imperador do Brasil. Agora, tudo teve a ver com a abdicação dele. Aqui já é uma imagem até um pouco mais rara nos nossos livros, porque é o Dom Pedro IV, é o Dom Pedro I brasileiro, mas já em Portugal, envelhecido, né? Uma imagem, ele envelheceu muito rápido, vários problemas de saúde, Dom Pedro não tinha uma saúde lá muito boa, e ele acabou morrendo em 34. Em 31, o Brasil viu-se sem um imperador, pois Dom Pedro abdicara o trono em favor de seu filho. E o rei tinha assuntos políticos a resolver em Portugal com o seu irmão, Dom Miguel, que foi a guerra que eles travaram, aquela guerra que eu comentei na aula passada, em que o Dom Pedro, agradecido ao apoio da cidade do Porto, deixou após a sua morte o seu coração. Né? Uma coisa bonita isso. Beleza? E começa então o período das regências. O período das regências, galera, é dividido em 4 partes, para ficar bastante didático. Foram 2 regências trinas. Quer dizer isso? 3 pessoas governaram o Brasil. Regências trinas nesse sentido. Né? Foram 3 dirigentes. Teve senador, teve militar, né? E teve deputado, regência trina. A primeira durou pouco tempo, regência trina provisória, porque quando Dom Pedro abdicou, os parlamentares estavam em férias, e aí tiveram que organizar rapidamente uma regência trina para governar o Brasil. A regência trina permanente vai durar de 1831, tá? Perdoem aqui o erro, 31 até 34. Tá? De 31 até 34. Aparece 21 aqui, mas foi vacilo meu ao escrever aí 21. Aí vai haver uma reforma na Constituição de 24, que é o ato adicional, que eu vou explicar depois. E ele transforma as regências trinas em regências unas, ou seja, apenas uma figura, uma pessoa vai governar o Brasil. Aí a regência una do liberal Diogo Feijó e a regência una do conservador Araújo Lima. Né? Foram as 2 regências. Feijó, inclusive, era padre e foi um dos mais importantes ministros da Justiça nesse período. Né? Ele foi ministro da Justiça na regência trina permanente. Né? E aí eu já estou até adiantando para vocês uma questão que eu acho importante citar, que o sistema partidário no Brasil é antigo. Né? Partidos políticos no Brasil se formam basicamente no final do primeiro reinado e no período regencial. E que no final das contas vão ficar divididos em 2. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Eu digo no final das contas porque durante um certo tempo havia uma divisão do Partido Conservador que era o Partido Regressista, que era aquele que defendia a volta de Dom Pedro, ou a unificação dos 2 países.
Mas quando Dom Pedro morre, evidentemente que o partido regressista deixa de existir, né? Ele desaparece junto com Dom Pedro. Então, as duas forças políticas no período, e isso vai durar até o fim do Império, era o Partido Liberal e o Partido Conservador, que se digladiavam pelo poder, disputavam o poder, mas suas formações eram muito parecidas, né? As suas composições eram quase idênticas. Por isso, um historiador famoso, Raimundo Faoro, definiu da seguinte maneira: são farinhas do mesmo saco, né? Ou seja, são partidos idênticos, com pequeníssimas diferenças, né? Obviamente que estão se digladiando pelo poder, porque o poder interessa a qualquer um, né? Estar próximo do poder é estar próximo de privilégios, é estar próximo de vantagens que a grande parte da população não tem, né? Então, evidentemente, que havia essa razão por essas brigas tão incessantes entre liberais e conservadores. Aqui algumas figuras da regência trina provisória, né? Não precisa saber esses nomes, foi um preciosismo meu trazer isso. Senador José Joaquim Carneiro de Campos, senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Aqui no Rio tem até uma rua famosa chamada Senador Vergueiro, que fica ali no Flamengo, né? E o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que vem a ser o pai do Duque de Caxias, né? Aqui, as fases das regências trinas dividiu-se em duas etapas, trinas, né? As trinas vêm depois. A primeira foi a trina provisória, que durou um curto período de 2 meses só. E ficou caracterizada por salvaguardar a instituição da regência permanente e a composição de um gabinete ministerial. Ou seja, foi a regência responsável por evitar um colapso no sistema político brasileiro, já que era um império sem imperador, né? É evidente que há uma falta de legitimidade. Legitimidade é diferente de legalidade, ou seja, a coisa ela é legal, mas era um sistema ilegítimo. Tanto é que a grande característica do período regencial serão as inúmeras revoltas que ocorrerão no período. Balaiada, cabanagem, farroupilha, sabinada, malê, porque é um período em que se tem a ideia de que o Brasil está sem governo, né? Um império sem imperador. Então, o grande desafio dos regentes desse período é tentar manter o poder ao máximo de uma forma estável, né? E a regência trina teve esse trabalho. Aqui aparece, por exemplo, um dos regentes da regência trina, né? Justamente o senador Vergueiro, né? Que eu tinha comentado, que é nome de rua aqui. Essa salvaguarda era importante, haja vista que o Brasil não possuía nessa época uma estrutura militar e um poder central coeso. Essa é uma característica interessante, né? O Brasil não tinha um exército pronto, né? O Brasil, quando o imperador Dom Pedro I declara a independência, nós temos muito poucos recursos para garantir a institucionalização de um país mais organizado, né? de um Estado com um exército, com as instituições consolidadas. Era uma coisa muito ainda provisória. Então, era o risco do Brasil voltar a ser de Portugal, enquanto Dom Pedro I estava vivo, né? Lá em Portugal, como Dom Pedro IV. Essa não é questão importante. Aqui era outro regente, né? Aí a segunda fase da regência trina ficou conhecida como regência trina permanente. Permanente que vai durar 3 anos, né? Vai só até 34. Nesse período efetivou-se o governo dos regentes, que ficaram sendo José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, que é esse aqui, Francisco Lima e Silva, que se repete,
e José Braulio Muniz. O gabinete ministerial dessa fase era eminentemente conservador, né? Então ele era ligado aos conservadores que era uma das correntes políticas da época, né? Então essas correntes estavam o tempo todo disputando o poder. Esse próximo que aparece foi a figura das mais importantes da regência. Esse é o padre Diogo Feijó, né? Foi ministro da Justiça e vai ser o primeiro cara a governar o Brasil sozinho, sem ser imperador. Tanto é que ele vai ter a regência dele, né, de 37 em diante, né? E ele foi eu vou usar uma expressão, né, uma frase que não é 100% verdadeira, mas só para você poder entender. É quase como se o Brasil vivesse uma experiência presidencialista no meio de uma monarquia. Porque o homem não tem sangue azul, não é herdeiro de uma família nobre, não vem de uma dinastia, mas é o sujeito que vai governar o Brasil. Não aqui ainda é regência trina permanente. Mas quando o ato adicional, que eu já adianto, é uma reforma na Constituição de 24, acaba com as regências trinas e estabelece a regência una, as coisas parecem, né, levar a um regime presidencialista. Parece que o Brasil é uma república, mas não é. Evidentemente é uma monarquia. Está aí o Diogo Antônio Feijó, que era padre, né, uma curiosidade, era padre. Esse aqui é um historiador atual, Boris Fausto, que fala muito sobre esse período, das regências, né, e ele fala um pouco aí do padre Feijó. Feijó tornou-se uma figura destacada ao longo da regência trina permanente e conseguiu vencer as eleições por uma margem de votos bem pequena com relação ao seu adversário Holanda Cavalcante, como assinala o historiador Boris Fausto. Aí ele diz o seguinte: nas eleições para a regência única, realizada em abril de 1935, o padre Feijó derrotou seu principal competidor, Holanda Cavalcante, proprietário rural de Pernambuco, né? Então foi a disputa que vai dar, a partir de 36, o poder, eu falei 37, né? O poder ao Araújo Lima. Eleição em 35, né? Assume já em 35, na verdade, né? 35, 36, 37. E aí o Araújo Lima é o outro regente, que é do outro grupo. O Diogo Feijó é liberal e o Araújo Lima é conservador. Uma coisa que é importante, aí vamos esquecer essa questão das regências trinas e unas. Eu acho que duas coisas, ou três, são fundamentais no período regencial, que é a criação da Guarda Nacional em 1831, anotem isso, a criação da Guarda Nacional em 1831 e o ato adicional de 34. Esses dois episódios foram fundamentais, 31 e 34. A Guarda Nacional era um concorrente do Exército, vou mostrar agora. Exército que nem existia de verdade. E 34, a grande reforma na Constituição. E o terceiro aspecto, as revoltas regenciais. Né? As revoltas regenciais. Eu diria que essas três coisas são as que mais caem em prova quando se fala do período regencial. A Guarda Nacional, o ato adicional e as revoltas regenciais, além do fim do período com o golpe da maioridade e a posse de Dom Pedro II, né? Seriam os casos mais importantes aí. Aqui é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela foi criada em 31 e ela era, na verdade, uma milícia, né, que servia muito aos fazendeiros e a elite brasileira e que fazia, de certa maneira, concorrência a um exército brasileiro que nem existia na prática. Tanto é que no governo de Dom Pedro II vai eclodir a Guerra do Paraguai e o Brasil vai ter muita dificuldade de formar um exército para lutar contra o Paraguai. E mesmo assim ainda vai ganhar. E mesmo assim o Brasil ainda vai sair vencedor na Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870.
Após a abdicação de Dom Pedro, o governo imperial foi assumido pela chamada regência trina permanente. Uma das primeiras medidas foi a criação do novo governo, foi a criação da Guarda Nacional, né? Que é a Guarda Nacional, a explicação dela, criada com base na experiência na França, que havia transferido a segurança do país para os próprios cidadãos. Aí vai uma informação importante que eu queria que vocês anotassem. A Guarda Nacional era chamada de milícia cidadã. Milícia cidadã. Porque muitos que entravam para a Guarda Nacional, entravam e inclusive tinham a possibilidade de comprar patente, né? É um detalhe interessante. O exército era mal visto na época, que havia transferido a segurança do país para os próprios cidadãos, que teriam a função de auxiliar as forças policiais e o exército para manter a ordem no país. Aqui no Brasil, no entanto, no período... Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.